Perfeito, senhor presidente. Passamos ao processo agora 123.906, que tem como relator o conselheiro, continua como relator o conselheiro Ronaldo Polanco. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas de governo e de gestão da Prefeitura também de Plástico de Castro, exercício agora é de 2016. A responsabilidade é do senhor Rony de Oliveira Firmino, o período é 1 de janeiro a 10 de 11 de 2016, e Edivaldo da Costa Melo, 11 de 11 de 2016 a 31 de 12 de 2016. Então, gestores de Plástico de Castro, a época dos fatos nos períodos supramencionados. Relatórios preliminares da área técnica 34 a 62, defesa às folhas 199 a 202 e anexos folhas 203 a 1240. Em que pese a intempestividade da defesa, mas em homenagem ao princípio da verdade real, este relator recebeu e deu prosseguimento para análise dos argumentos expostos. Relatório conclusivo aí das folhas 1243 a 1251 e após a fase do contraditório, restaram constatadas como irregularidades, segundo a área técnica, a ausência de peças obrigatórias exigidas pela Resolução 87 de 2013, cujas peças não foram juntadas durante e após a fase do contraditório. A ausência de comprovação de saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte no valor de R$ 25, conforme o subitem 2.1.2 de relatório conclusivo. Portanto, a unidade técnica opinou pelo acolhimento parcial da defesa. Em relatório preliminar, foi constatada a ausência de 3 extratos, que somavam um valor de R$ 52.920,80. Depois tem a ausência do inventário e de respectivas atualização do inventário analítico dos bens com as incorporações desses bens no balanço patrimonial, descumprimento dos artigos 83, 85, 101, 104 da Lei 4.320/64, tendo em vista as inconsistências contábeis, diferença entre a variação patrimonial aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, no exercício de 2016, no valor de R$ 22.908,64. Não aplicação do valor mínimo em ações de saúde, aqui aplicou somente 13,62%. A ausência de parecer do Conselho Municipal de Saúde, não informou as remessas ao CIPAC os códigos que discriminem as fontes e as despesas com o limite mínimo do Fundeb, 60%, né? Não informou nas remessas ao CIPAC os códigos que discriminam as despesas com limite mínimo de educação, 25%, gasto com pessoal acima do limite, 62,27%, não contabilização do valor integral das obrigações patrimoniais, possíveis contratações diretas acima do limite permitido, e tal constatação foi auferida em razão de empenhos para aquisições, contratação de serviços e obras sem o encaminhamento da relação de licitações e contratos administrativos. Os seguintes valores pagos foram levantados: para a aquisição, R$ 3.759.661,28, mais R$ 699.193 de equipamentos, que aí deu um valor de R$ 4.458. B, para a contratação de serviços no valor de R$ 3.759.000, que já citei, onde esteve um valor de R$ 2.204.333
34, em que pode ter sido efetuado sem licitação para as obras. Em relação à não comprovação da finalidade pública em face da concessão no valor de R$ 488.538,83 para 3 entidades. A unidade técnica entendeu como sanada após a defesa do gestor. Em relatório preliminar, a unidade técnica levantou que as seguintes entidades foram beneficiadas: a Associação dos Municípios do Acre, a Associação de Produtores Rurais do Céu Aberto e a Associação de Produtores Rurais Vitória. A ausência de controle interno no município. Opinou preliminarmente, por fim, a área técnica, pela reprovação das contas em face das constatações acima, informando ainda que os períodos de gestão de cada um dos responsáveis, o senhor Rony, que já citei, que era o prefeito no período, e o senhor Edivaldo da Costa Melo, também citado os períodos, parecer do Ministério Público Especial, junto a esta Corte de Contas, folha 189 a 192, e depois da folha 1255 a 1259. É o nosso relatório, senhor presidente. A palavra a sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se, na verdade, de processo de prestação de contas anual, de governo e de gestão, de responsabilidade dos senhores Rony de Oliveira Firmino, período de 1º de janeiro a 10 de novembro de 2016, e do senhor Edivaldo da Costa Melo, no período de 11 de novembro a 31 de dezembro de 2016. Foi encaminhada intempestivamente a esta Corte de Contas no dia 3 de julho de 2017. Em razão disso, foi autuada como tomada de contas. O presente feito já foi objeto de manifestação deste parquê, as folhas 189/192, ocasião em que opinou no seguinte sentido, abre aspas, pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas, pela emissão de acórdão condenando os senhores Rony Oliveira Firmino e Edivaldo Costa Melo a devolver aos cofres da municipalidade o valor de R$ 252.970,83, decorrente do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, que não foi comprovado, pela aplicação de multa acessória aos gestores, dosada a critério do plenário, em razão da condenação proposta no item anterior, pela aplicação de multa sanção aos gestores, em razão das graves infringências das normas legais evidenciadas no feito, pela aplicação de multa ao senhor Gedeon Souza Barros, atual prefeito, dosada a critério do plenário, pela intempestividade no envio da prestação de contas em tela, e pela aplicação de multa ao senhor Djalma Eduardo Cardoso, também dosada a critério do plenário, contador da origem, em razão das inconsistências contábeis evidenciadas nos balanços financeiro e patrimonial. Finalmente, pela abertura de tomada de contas especial, com o objetivo de apurar o valor exato dos encargos patronais, contribuições previdenciárias e FGTS, diante do apurado no item 6.1 do relatório técnico de folhas 47/48, bem como as transferências efetuadas ao setor privado. Fecha aspas. Após essa manifestação, o senhor Rony de Oliveira Firmino protocolou a documentação de folhas 189 a 1240, que foi acolhida pela relatoria e encaminhada à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, DAFO, para análise. Não houve manifestação por parte do senhor Edivaldo da Costa Melo. A instrução procedida, após o contraditório, constatou a permanência das falhas e irregularidades a seguir elencadas, pelo que sugeriu a irregularidade da matéria. A ausência de peças obrigatórias relacionadas nos itens 3, 4, 5, 15, 18, 22 do anexo 4 do Manual de Referência à terceira edição, que se refere à resolução TCA número 87 de 2013, divergência entre o saldo para o exercício seguinte, registrado no balanço financeiro, e o apurado por meio dos extratos e respectivas conciliações bancárias, decorrente da não comprovação do saldo da conta no Banco do Brasil, na ordem de R$ 25,03.
inconsistência do balanço patrimonial, em razão das ausências dos inventários dos bens móveis e imóveis, e ainda divergência no patrimônio líquido, no valor de R$ 22.908,64, quando efetuado o somatório do patrimônio líquido do exercício anterior com o resultado patrimonial do exercício em questão. Não aplicação do valor mínimo exigido para as despesas com as ações de serviços públicos de saúde, ausência de parecer do Conselho Municipal de Saúde, não evidenciação nas remessas ao CIPAC dos códigos de aplicação que especificam as fontes e a destinação dos recursos, impossibilitando o cálculo do limite de 60% dos recursos do Fundeb, bem como as despesas com a manutenção dos profissionais do magistério e a aplicação mínima de 25% das receitas de impostos com a manutenção e desenvolvimento do ensino. Registrou ainda excesso de despesas com pessoal, tanto do município, cujo limite é 60%, e os gastos corresponderam a 64,86% da receita corrente líquida, quanto do Poder Executivo, cujo limite máximo é 54%, e as despesas correspondentes representaram 62,27% da receita corrente líquida. Evidenciou-se ainda diferença na ordem de R$ 1.567.036,30 entre o valor das contribuições previdenciárias calculadas em razão da folha de pagamento e as efetivamente empenhadas. Execução de diversas despesas sem licitação e sem comprovação de dispensa ou inexigibilidade, ausência de atuação do controle interno no âmbito do Poder Executivo Municipal. O processo foi encaminhado eletronicamente a este órgão em 5 de fevereiro de 2020. De acordo com as peças constantes do feito, verifica-se que, inicialmente, o senhor Rony Oliveira Firmino apresentou defesa apenas para as inconformidades relacionadas ao saldo financeiro, ao controle interno e à concessão de recursos públicos a instituições privadas, na ordem de R$ 488.538,83. No tocante ao saldo para o exercício seguinte, registrado no balanço financeiro, o defendente alega a inexistência da diferença de R$ 252.920,87, apurada no relatório técnico preliminar. Para sustentá-la, acostou as peças de folhas 203 a 206. A área técnica levantou que o extrato da conta corrente 21001, dígito 0 do Banco do Brasil, não apresenta o saldo em 31 de dezembro de 2016. No entanto, observa-se que os extratos das contas correntes 300, dígito 7, no valor de R$ 50,03, 64,7022, no valor de R$ 252.945,87, registra um montante de R$ 252.995,83, portanto, superior àquele inicialmente apurado, que era no valor de R$ 252.920,86, devendo ser considerado como falha de natureza formal. Em relação à concessão de recursos públicos a instituições privadas, da ordem de R$ 488.538,83, a instrução acolheu integralmente as justificativas e documentos apresentados, afastando a impropriedade inicialmente apontada. Quanto ao controle interno do Poder Executivo, o interessado sustenta que aprovou lei instituindo o órgão e, por não haver pessoal capacitado para assumir o cargo de controle interno, realizou 2 concursos públicos que foram cancelados por esta Corte de Contas em razão da extrapolação do limite de despesa total com o pessoal, o que não deve prosperar, pois, além da ausência de atuação do controle interno não se coadunar com o regramento vigente, o excesso do gasto com o pessoal deveria ter sido eliminado para suprir a referida falta. No tocante às demais impropriedades, verifica-se que os interessados não apresentaram quaisquer documentos ou excludentes no sentido de modificá-las, o que prejudicou a análise conforme apurou a instrução conclusiva. Ante o exposto, considerando o trânsito em julgado do recurso extraordinário número 848.826 do Distrito Federal,
em 8 de outubro de 2019, que trata do julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal, e a recente decisão do Tribunal de Contas deste Estado a respeito da matéria, este Ministério Público de Contas opina: 1. Pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a prestação de contas de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, referente ao exercício de 2016, com fulcro, por analogia, nas alíneas A e B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Orgânica deste Tribunal, especialmente pelo descumprimento do gasto mínimo em saúde e pela falta de comprovação dos gastos com a educação, bem assim do excesso dos gastos com o pessoal. 2. Pela abertura de processo de apuração de responsabilidade do senhor Gedeon Souza Barros, atual prefeito, pela intempestividade do envio da prestação de contas em tela, nos termos do permissivo constante do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93, combinado com o artigo 19 da Resolução TCA número 87 de 2013. 3. Pela abertura de tomada de contas especial, nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual 38/93, para apurar o valor exato dos bens móveis e imóveis, bem como os encargos patronais, contribuições previdenciárias e FGTS, e ainda a legalidade da execução de despesas diversas sem a comprovação da realização de procedimentos licitatórios. Este é o parecer da Lavra da Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. A palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Senhor presidente, conforme já relatou o nobre procurador, a parte da diferença entre os valores que não apareciam no balanço e as transferências para o setor privado, que era a AMAC e duas associações de produtores, foi resolvido. Eu vou direto aos erros mais graves, que são o nosso voto nos termos do artigo 51, inciso 3, a linha A e B, da Lei Complementar 38/93, pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a prestação de contas da Prefeitura de Plácido de Castro, relativa ao exercício 2016, a responsabilidade dos senhores Rony de Oliveira Firmino, período 1º de janeiro a 10 de 11 de 2016, e o Edivaldo da Costa Melo, período de 11 de 2016, 11 de novembro de 2016 a 31 de 12 de 2016, em face das seguintes irregularidades: a ausência do inventário de respectivas atualizações do inventário analítico de bens com as incorporações desses bens no balanço, descumprimento dos artigos já citados da Lei 4.320/64, tendo em vista as inconsistências contábeis, diferença contábil entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações diminutivas do patrimônio do referido exercício, no valor de R$ 22.908,64. Não aplicação do valor mínimo em ações de saúde, aplicaram somente 13,62%. O gasto com pessoal, como já citou o nobre procurador, ficou com 62,27%. Não contabilização do valor integral das obrigações patronais, contratações diretas acima do limite permitido pela Lei de Licitações, a ausência de controle interno do município. Aqui eu aplico uma multa solidária no valor de R$ 14.270, e pela abertura de tomada de conta especial para apurar o valor exato dos bens móveis e imóveis, dos encargos patronais, aqui as contribuições previdenciárias e o FGTS, e legalidade da execução de despesas diversas, sem a comprovação de realização de procedimentos licitatórios, pelo encaminhamento da cópia da prestação de contas à Câmara Municipal de Plácido de Castro, pelo seu julgamento final, consoante
conforme prevê o artigo 23, parágrafo 1º e 2º da Constituição Estadual, pela notificação dos responsáveis do resultado deste julgamento e, em seguida, pelo arquivamento dos presentes autos. É o nosso voto, senhor presidente, conselheiras e conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Excelência, eu acompanho o relator. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu acompanho o voto pela emissão do parecer prévio, considerando irregular a prestação de contas de Plácido de Castro de 2016. No entanto, não aplicaria aqui a multa em face das nossas decisões últimas, em função da decisão do STF, e deixaria essa multa lá para a tomada de contas aberta pelo nobre relator, com a qual eu acompanho. Então, acompanho o voto pela irregularidade no parecer prévio, pela abertura de tomada de contas, mas sem a multa, porque essa ficaria só no segundo processo para nós ajustarmos essa nossa decisão à do STF. É como voto. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro. Pois não, nobre conselheiro. Então, já que o conselheiro José Augusto acompanhou o relator, também no mesmo sentido, o conselheiro Valmir Ribeiro também.